Olá, pessoal! Aqui é a professora Mari. Hoje nós vamos falar sobre planificação de sólidos geométricos. Vamos começar? Planificação dos sólidos geométricos é a forma de apresentar os sólidos geométricos usando apenas um plano, ou seja, é a forma de representar um objeto tridimensional em apenas duas dimensões. Mas lembre-se, todos os sólidos geométricos são formados pela união de figuras planas. Vamos começar então pelo cubo. O cubo é um sólido geométrico e, como todos os outros sólidos geométricos, ele é formado por uma composição de figuras planas, que são as suas superfícies, as suas faces. No caso do cubo, todas as faces são quadrados e nós precisamos representar todos esses quadrados de uma maneira plana. Então, vamos pensar um pouquinho? Então, aqui nós temos o cubo, uma figura tridimensional. Para planificar, nós teríamos que desmontar essa figura. Então, vamos ver como ela ficaria? Olhem só. Nós estamos desmontando o cubo. E aí, nós temos a sua representação planificada. Então, na representação planificada do cubo, nós temos, então, todos os seus quadrados, que são as suas faces laterais. Então, no caso do cubo, são 6 quadrados. Então, aqui eu tenho o cubo tridimensional. E aqui eu tenho a sua representação planificada, os 6 quadrados que compõem todos os seus lados. Vamos agora para a pirâmide de base triangular. Então, a pirâmide de base triangular, como todas as pirâmides, tem as suas laterais formadas por triângulos. E a sua base, nesse caso, também é um triângulo. Então, vamos ver como ela fica planificada? Então, aqui nós temos a pirâmide de base triangular. Vamos ver como ela fica planificada? Olha só, abrindo a pirâmide, então nós temos o triângulo da base e temos também os triângulos das laterais. Então, essa é a pirâmide tridimensional e essa é a sua figura planificada. Ela é composta por 4 triângulos, um que fica na base e 3 que compõem suas laterais. Vamos agora para o prisma de base triangular. Então, o prisma, ele tem todas as suas laterais formadas por quadriláteros. E todo o prisma é composto por 2 bases, iguais e paralelas. Nesse caso, as bases são triângulos e as laterais quadriláteros. Vamos ver como ele fica planificado? Então, aqui nós temos o prisma de base triangular. Olha aqui, ó, um triângulo embaixo, outro triângulo em cima. E as laterais são formadas por quadriláteros. Vamos ver ele planificado. Olha só, abrindo o prisma, então, nós vamos ter esse formato. Os 2 triângulos das bases e os quadriláteros das laterais. Então, aqui nós temos o prisma de base triangular tridimensional e aqui nós temos o prisma de base triangular planificado. Vamos para o próximo, pirâmide de base quadrada. Então, a pirâmide tem a sua base formada por um quadrado e as suas laterais triangulares. Como a base é um quadrado, tem 4 lados, eu tenho que ter 4 triângulos formando suas laterais. Então, aqui eu tenho a pirâmide de base quadrada, olha a base dela. Aqui são as suas laterais. Vamos ver como ela fica planificada, então. Vamos abrir esta figura. E aqui nós temos a pirâmide planificada. Então, essa é a pirâmide tridimensional e essa é a pirâmide de base quadrada planificada.
Eu tenho aqui a base, que é um quadrado, e as laterais são formadas por 4 triângulos. Vamos ao próximo. Pirâmide de base pentagonal. Então, eu tenho na base dessa pirâmide um pentágono. Pentágono é um polígono de 5 lados. Então, se na base eu tenho um pentágono, eu preciso ter 5 laterais para formar esta figura. Então, aqui está a pirâmide de base pentagonal. Olha, a base é um pentágono e as laterais são triangulares. Vamos ver ela planificada, então, vamos abrir a figura. Olha só, aqui eu tenho o pentágono da base e 5 laterais formadas por triângulos. Então, aqui é a pirâmide pentagonal em 3 dimensões e aqui a pirâmide pentagonal planificada. Vamos agora para o prisma de base pentagonal. Então, o prisma, ele possui 2 pentágonos, um em cada base, e as laterais formadas por quadriláteros. Como a base tem 5 lados, eu tenho que ter 5 quadriláteros. Então, aqui está o prisma pentagonal, um pentágono de um lado, outro do outro, ó, são as 2 bases, e as laterais são formadas por quadriláteros. Vamos ver ele planificado, então? Aqui está o prisma pentagonal planificado. Os 2 pentágonos e 5 quadriláteros formando toda a sua volta. Então, esse é o prisma em 3 dimensões e esse é o prisma planificado. Vamos agora para a pirâmide de base hexagonal. Essa pirâmide, ela possui um hexágono na base, ou seja, é uma base composta por um polígono de 6 lados. Então, eu tenho as laterais formadas por 6 triângulos. Então, eu tenho aqui o hexágono, olha, um polígono de 6 lados, e tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Prisma de base hexagonal. Então, esse é um prisma em que eu tenho 2 hexágonos, um na parte de cima, outro na parte de baixo, e tenho as laterais formadas por quadriláteros. Então, esse é o prisma hexagonal, olha, um hexágono em uma base, outro hexágono na outra base, e as laterais formadas por quadriláteros. Vamos ver ele planificado, então? Vamos abrir. Olha só a planificação dele, ó. Aqui nós temos ele planificado. Aqui um hexágono, outro hexágono e 6 quadriláteros formando toda a sua volta. Aqui temos o prisma hexagonal em 3 dimensões e aqui nós temos o prisma hexagonal planificado. Vamos agora para o cilindro. O cilindro, ele é composto por 2 bases, que são 2 círculos, e a sua lateral é arredondada. Porém, se nós cortarmos essa lateral e abrirmos, nós vamos ter um retângulo desta forma. Então, nós temos 2 círculos, que é a base de cima e a base de baixo, e a lateral aberta forma um retângulo. Temos também o cone. O cone, ele possui uma única base, que é um círculo, e a lateral, se nós cortarmos e abrirmos, nós vamos ter um setor circular. Olha aqui, ó. É como se nós pegássemos aqueles chapeuzinhos de aniversário e abríssemos ele. Nós teríamos esse formato aqui, tá? É um pedaço de um círculo. A gente chama de setor circular. Temos também o paralelepípedo. O paralelepípedo, ele é um prisma de base retangular. Olha, eu tenho um retângulo na base de baixo, outro retângulo na base de cima, e as suas laterais todas são formadas por retângulos também.
Então, ele planificado fica desta forma, ó. Base de baixo e base de cima, e as laterais que vão dar a volta, que são 4 retângulos também. Esse é o paralelepípedo. E aqui nós vimos algumas das planificações de alguns sólidos geométricos. Tem muitos outros ainda, mas aí vocês já conseguem fazer se baseando na aula de hoje. Espero que tenham entendido, pessoal. Até a próxima aula. Bye, bye!